Vamos ler nessa versão que está projetada aqui, todos em uma só voz. Vamos lá no 3, 1, 2, 3. Porque nele se descobre a justiça de Deus, de fé em fé, como está escrito: mas o justo viverá pela fé. Glória a Deus. Amados irmãos, como eu disse, nesse mês de outubro, nós que somos cristãos, conhecidos como protestantes, celebramos um dia que marcou o curso da história do Evangelho. Algo divinamente inspirado pelo Espírito Santo, onde Deus colocou sabedoria, capacitou um homem para que mudasse o curso da história, que com certeza não estava de acordo com a palavra de Deus e muito menos com a vontade de Deus. Onde no dia 31 de outubro de 1517, Martinho Lutero vai até a porta central da igreja que estava em Wittenberg e cola 95 teses contra aquele sistema católico romano. Um sistema que pregava, dentre muitas coisas errôneas, a principal dela é que o homem, ele poderia comprar um lugar no céu. Dentre as muitas coisas, as compras das tão faladas indulgências, até você de ser justificado. Se você cometesse algum pecado, você dava alguma oferta, você comprava algo ali por parte da igreja católica, e você então estava justificado perante Deus e já não tinha mais uma condenação. E Martinho Lutero, inspirado por Deus, cola essas 95 teses, e dessas 95 teses, elas estavam firmadas em 5 pilares, as 5 solas conhecidas. A primeira é sola fide, depois nós temos sola scriptura, nós temos também a solus Christus, sola gratia e soli deo gloria. Ou seja, somente a fé, somente a escritura, somente Cristo, somente a graça e somente a Deus a glória. Baseado nesses 5 pilares, então, Martinho Lutero dá início a um movimento de reforma contra ensinamentos que estavam sendo propagados, ensinados como sendo a verdade. A coisa era tão séria. Hoje, por isso que eu até comentei aqui com o Daniel, Deus desde manhã, para quem veio na escola dominical, a missionária Cris falou muito disso aqui que nós vamos falar talvez. Não só hoje pela manhã, mas aqui no culto falou sobre fé. A irmã Margarete falou sobre fé. E essa é a primeira sola que nós vamos falar, sola fide, ou somente a fé. Somente a fé. E sabe o que é interessante, irmãos? Na época deste homem de Deus, na época da reforma protestante, aqueles irmãos nossos daquele tempo, aquelas pessoas daquele tempo, não tinham essa oportunidade que eu e você temos, de conhecer a palavra de Deus. A palavra de Deus, a Bíblia, ela era somente no latim, e ninguém tinha conhecimento dessa língua, a não ser os padres, o Papa, quem estava à frente da igreja católica. Pois bem, essas 5 afirmações que eu falei aqui, esses 5 pilares, são conhecidos como doutrina da justificação, ou então doutrina da graça. E eu quero nos próximos domingos falar sobre cada uma delas com os irmãos. Doutrina da graça. É interessante que até o Tiago, quando foi cantar aqui, falou algo disso, né? Que não é mérito nosso, porque no céu não é meritocracia, mas isso é graça e ela é de graça. Não há nada que nós possamos fazer que possa comprar a nossa salvação, porque a verdade é que ela já foi compra, e nós sabemos disso. E para que nós possamos nos apropriar dessa salvação, não sei se está alto ou se está ruim o meu retorno aqui. Glória a Jesus. Cadê o irmão Jeová? Graças a Deus. Para que nós possamos nos apropriar dessa salvação, é necessário somente a fé. Diga, somente a fé. Isso basta. Isso basta. Nada mais do que isso. Pois bem, irmãos, nós somos salvos mediante a fé pela graça. Se você pode, você está com a sua Bíblia aberta, vai comigo lá na carta de Paulo aos Efésios, no capítulo 2 de Efésios. Efésios capítulo 2, verso 8. Glória a Jesus.
Graças a Deus. Efésios 2, verso 8. Na verdade, vamos ler a partir do verso 4. Diz assim: mas Deus, sendo rico em misericórdia, por causa do grande amor com que nos amou, e estando nós mortos em nossos delitos, nos deu vida juntamente com Cristo. Pela graça sois salvos. E juntamente com Ele nos ressuscitou e nos fez assentar nos lugares celestiais em Cristo Jesus, para mostrar nos séculos vindouros a suprema riqueza da sua graça em bondade para conosco em Cristo Jesus. Porque pela graça sois salvos, mediante a fé. E isto não vem de nós ou de vós, é dom de Deus. Irmãos, a salvação é algo que é um presente tão grande da parte de Deus, que para nós sermos salvos, eu repito, nós precisamos de ter somente fé. Para ser salvo, o pressuposto inicial é a fé. Mas a salvação é algo tão divino, tão gracioso, tão não meritocrático, que até a fé que nos faz herdar a salvação, ela é um presente da parte de Deus. Isso não vem de vós, é um dom de Deus. É um presente que Deus coloca em nossas vidas. É por isso que a fé, irmãos, ela é algo que deve ser alimentada. Deus já deu no seu coração. E é isso que eu quero que você entenda em primeiro lugar. Deus já depositou em você fé. Talvez você olhe e se encontre às vezes em situações emocionais, né? Situações financeiras, seja ela qual for, que a nossa fé, talvez a gente pense, meu Deus, eu não tenho perspectiva de melhora nenhuma aqui, eu estou sem fé. Mas algo que nós devemos entender, nós já temos fé, porque o próprio Deus colocou em nós. Você só precisa alimentar ela. E como alimentar a nossa fé? Em Cristo Jesus, o autor e consumador da nossa fé. É tendo vida com Ele, é tendo intimidade com Ele. Olha para mim em nome de Jesus. Se você não exerce intimidade com o seu Deus, se você não exerce intimidade com o autor e o consumador da sua fé, com certeza nos momentos difíceis, em que a sua salvação for colocada em xeque, por decisões erradas que você colocar, você vai duvidar. É muitas as vezes que eu chego a conversar com pessoas, aconselhar pessoas, tanto da nossa igreja quanto de fora, pessoas chegando, pastor, eu fiz isso, será que Deus vai me perdoar? Irmãos, o perdão já foi concedido na cruz. Isso se chama graça. Eu alcanço a salvação mediante a fé. Mas isso, eu já abro um parênteses, porque agora nós vamos entender. Isso não é uma carta aberta para que eu possa pecar então, já que isso não influencia na minha salvação. Muito pelo contrário. Agora a gente chega lá. Pois bem, em nada nessa obra salvífica de Jesus, eu e você temos mérito algum, mas a glória é de Deus. A glória é de Deus. Pois bem, não há nada que a gente possa fazer para acrescentar na nossa salvação. Por mais bem que isso seja, né? Por mais bom que seja, por mais cestas básicas que eu distribua, por mais obra de caridade que eu faça, por mais pessoas que eu ajude, por mais coisas boas em modo geral que eu faça para alguém, ou que eu faça para o reino de Deus aqui nessa terra, isso não pode acrescentar na minha salvação, porque Cristo já fez. Sabe o que isso nos chama atenção, irmãos? Que muitos de nós às vezes servimos a Deus, vimos aqui num culto de domingo como esse, para que a gente possa receber algo no sentido de salvação, no sentido de livramento, no sentido de perdão. Não, eu preciso ir ali no domingo, porque senão a minha salvação não está completa. Aí a gente vai tendo essa concepção, olha aqui em nome de Jesus, a gente vai criando essa concepção na nossa mente, e o nosso culto vai ficando cada vez pior, porque a gente vem com obrigação, e tudo que é obrigação fica como um peso na nossa vida. Por que o trabalho, muitas pessoas têm ranço de trabalhar? Chega na segunda-feira, meu Deus, segunda-feira, acordar cedo e trabalhar, porque é obrigado, porque se você não trabalhar, você não tem dinheiro para sustentar a sua casa, para sustentar as suas necessidades. E aí a gente vai subindo aqui à casa do Senhor como uma forma de obrigação, como se aquilo fosse acrescentar alguma coisa na obra que Cristo já fez.
Eu estou aqui louvando a Deus, vivendo com a igreja de Cristo, não porque eu quero que dele acrescente alguma coisa, porque ele já fez na minha vida, mas porque eu entendo que eu já estou salvo. Então a minha vida deve ser para louvor e glória do nome do Senhor Jesus. Você entende isso, irmão? Não é um ritual. Tem muitas pessoas que hoje são crentes supérfluos, pessoas que não têm uma vida mediante a fé, pessoas que não estão vivendo no sobrenatural de Deus. E eu quero trazer duas perspectivas aqui sobre a fé: tanto a fé salvífica da salvação, quanto a fé que nos faz alcançar o milagre da parte de Deus. Mas muitas pessoas não estão alcançando nenhuma das duas, né? Porque tem faltado fé, de entender: eu já estou salvo, eu não preciso fazer mais nada, Cristo já fez. Agora a minha vida, ela é condizente com o que Ele fez para mim, com o que Ele fez para mim ali na cruz. E o que a gente precisa entender, o que é fé? A Margarete perguntou aqui, né? Qual que é a nossa concepção de fé? O que a gente entende por fé? O que a gente entende? Porque quando a gente acredita nesta obra de Cristo, quando a gente acredita na cruz do nosso Senhor, pronto, isso aí já basta para que Deus nos revista com a sua justiça. Então, pela obra do Senhor Jesus, eu estou revestido com a justiça do Senhor Jesus. Você está acompanhando esse raciocínio, irmão? Amém? Pela obra de Jesus, não por vir aqui no domingo, não por orar 25 horas por dia, não por jejuar 400 dias no ano, ou seja, tudo a mais, não, mas por acreditar na obra do Senhor Jesus. Isso me reveste com a justiça de Deus, porque Ele cumpriu a justiça. Ele se fez maldição em nosso lugar. Então a pergunta principal: o que é fé? Uma vez que essa fé que eu estou falando aqui, ela é o pressuposto básico para a gente se apropriar da salvação, da obra de Jesus. O que é fé? O que é fé? E eu já falo para você, irmãos, fé não é uma credulidade no sentido de pular no escuro. Fé não é saltar no abismo confiando e invocando o Salmo 91, Ele vai me guardar, eu não vou sofrer nenhum mal, os anjos dele estão acampados ao meu redor. Não, fé não é isso. Fé, escute, é algo racional. Fé, ela te leva a pensar. Fé, ela te leva a ter lógica no seu raciocínio. Muitas pessoas hoje vivem na superficialidade com Deus, com Cristo, porque não tem tido uma fé lógica, uma fé com razão, somente uma fé com emoção. E qual é a fé com emoção, irmãos? É aquela fé que nós subimos aqui muitas vezes na casa do Senhor, estamos com a igreja de Cristo, sentimos aqui momentos de prazer por causa dos louvores, dos hinos cantados, da emoção que traz nas vozes, nos instrumentos, mas a nossa vida permanece a mesma. Não, uma fé verdadeira é uma fé que te leva a pensar: qual é o caminho que eu estou seguindo? Qual é o sentido de eu servir a Deus? Como é que tem sido a minha vida com Deus? Como é que tem sido a minha segunda, a minha terça, quarta, quinta, não só o domingo? Como é? Hoje o que nós temos visto, e isso reflete, eu falo isso não como no sentido de cobrança de pessoas, o sangue de Jesus tem poder, mas o que nós temos mais visto é que tem se tornado normal, e não vem com a desculpa, né? Já foi até essa desculpa, por causa da pandemia, que isso já passou, nós continuamos com a nossa vida normalmente, né? Tem ainda alguns casos aí, mas passou no sentido que a nossa vida está continuando. Mas entenda o que eu vou dizer: a coisa mais normal do mundo é agora pessoas ficarem meses sem cultuar ao Senhor, e com certeza, se não está cultuando aqui, em casa que não está cultuando não, irmão. Eu e você somos preguiçosos. A nossa carne, ela não deseja viver algo espiritual. E para que nós possamos viver isso na presença de Deus, é necessário ter essa razão na nossa fé, pensar com lógica, sabe? Saltar no escuro, essa credulidade que eu acabei de falar, isso aí não é ter fé, isso aí é falta de discernimento.
Isso aí é falta de senso crítico. Isso aí é falta de racionalidade. Essa fé sem lógica, não pensar no que você crê. O apóstolo Pedro, na sua primeira carta, no capítulo 3, verso 15, Paulo vai dizer assim: irmãos, estejais sempre preparados. Escute isso: estejais sempre preparados para responder com mansidão a razão da vossa fé. Razão da vossa... Qual que é a razão da sua fé, irmãos? O Daniel respondeu atrás de mim, você não ouviu? É Cristo. Se é Cristo, a razão da minha fé não está naquilo que Ele pode fazer amanhã. Eu não estou aqui num culto como esse buscando receber uma bênção, porque a maior bênção de todas, aleluia, Ele já me concedeu. É a minha salvação. Sempre prontos para responder a razão da vossa fé. Tem um hino muito bonito, eu gosto inclusive desse hino, não estou falando mal do hino, mas que a letra dele vai dizer assim, que ninguém explica Deus. É claro que uma cura de um câncer desenganado pelos médicos, um milagre que Ele fez, não tem como ser explicado. Coisas que Deus faz, a gente pode tentar buscar explicar, mas nós não vamos ter palavras, excede a compreensão do ser humano. Mas Deus, o supremo Criador, o nosso Senhor de todas as coisas, Ele está explicado aqui na sua palavra. Essa concepção de que não tem como explicar Deus é preguiça de conhecer quem Ele é, porque Ele está revelado na sua palavra. O que acontece conosco, irmãos, é que muitas vezes eu e você somos pegados pelo marasmo. Muitas pessoas às vezes não têm a capacidade de ler a Bíblia com o pressuposto: a Bíblia é muito difícil, é complicada. Mentira! Tem uma frase muito boa que vai dizer assim: a Bíblia é o único livro em que nós lemos na companhia do autor. E se nós lemos na companhia do autor, ele revela aquilo que nós não compreendemos. Conhecer a Deus é ter razão na sua fé. Conhecer a Deus é ter razão na sua fé. Sabe, a irmã Margarete leu aqui Hebreus 11:1. A fé é a certeza daquilo que nós não vemos, mas daquilo que nós esperamos. Olha para mim aqui. A gente só espera aquilo que a gente conhece. A gente só espera aquilo que a gente conhece. A gente cantou um hino aqui, né? Maranata, ora vem Senhor Jesus, só em Ti eu confiarei. Mas sabe o que é que muitas vezes eu e você somos pegados pela ansiedade? É porque nós não temos conhecido a Deus como Ele realmente é. Aí nós não confiamos porque nós não conhecemos. Mas Deus, irmãos, eu tenho certeza, essa palavra aqui é para nos trazer uma nova vida na presença de Deus. Ele está colocando uma fé racional nessa noite no nosso coração. Uma fé que pensa, uma fé que tem relacionamento profundo e íntimo com Deus. Uma fé que é elevada a um novo grau de intimidade com o nosso Deus. Conhecer a Ele através da sua palavra. Eu sei que eu e você sairemos daqui com essa perspectiva: Deus, eu quero conhecer mais o Senhor. Eu quero ler mais a sua palavra. Por mais que às vezes eu não consiga compreender no início, eu sei que o Teu Espírito Santo vai revelar no meu coração. Não use essa desculpa, irmãos. Não use essa desculpa. A Bíblia é difícil. A Bíblia não é difícil. A Bíblia não é difícil. Deus está se revelando através dela. Então, se eu espero em Deus, se eu confio em Deus, eu conheço a Deus, porque eu não consigo esperar aquilo que eu não conheço. Sabe, o que nós devemos entender. Minha voz está indo embora. Fé, escute isso. Fé é diferente de visão. A gente acabou de falar, nós não andamos pelo que vemos. Paulo, em muitas das suas cartas, inclusive na domingo passado, que a gente falava em 2 Coríntios 5, no verso 7, a gente falava isso, né? Visto que não andamos pelo que vemos, mas andamos pela fé. Então fé e visão é diferente. Agora, fé e razão
da mesma proporção, elas caminham juntas. Caminham juntas. Fé e um pensamento racional caminham juntas. Sabe por quê? Porque desde o início da criação, na natureza, no universo, Deus trabalha com razão. Nós temos no universo leis que regem o universo. Aqui na Terra a gente tem a lei da gravidade, a gente tem a lei da aerodinâmica, a lei da termodinâmica, leis que regem o universo. O nosso Deus, Ele é um Deus racional, é um Deus que pensa. Nós não podemos falar assim, não tem como eu explicar Deus para você não. Tem sim, irmãos, porque senão Ele não deixaria esse livro para nós conhecermos quem Ele é. Sabe, um grande homem de Deus, no século 18, 1700 e qualquer coisa, chamado Jonathan Edwards, ele vivenciou nos Estados Unidos da América um grande avivamento. Muitas almas foram ganhas, muitas almas foram salvas através desse homem. A América do Norte experimentou um grande avivamento. E ele disse assim: o Evangelho de Jesus Cristo é, na verdade, lógica em fogo. Não é simplesmente uma emoção. Sabe aquela emoção quando a gente está sentindo a presença de Deus e dá vontade de pular, e tem gente que faz algumas coisas aí diferentes, né? E sai correndo e começa a dar murro no ar. Isso é bom, é sentir essa êxtase no Espírito Santo. Só que ele disse, é lógica em fogo. E é uma verdade, porque o nosso Deus é um Deus de lógica. O verdadeiro cristão, irmãos, ele medita nas promessas de Deus. E meditar na promessa de Deus, o salmista já vai dizer isso: bem-aventurado é o varão que medita na sua palavra de dia e de noite. É na palavra de Deus, irmãos, que a nossa fé, que já existe, que está no seu coração aí já, que ela se aumenta. Você passa a conhecer a promessa de Deus, você passa a confiar mais em Deus. Sabe, aquilo que ficou no passado começa a realmente ficar no passado para trás. Aquilo que está para frente, você sabe que está nas mãos de Deus. E você passa a viver o presente com a fé que Ele já colocou no seu coração. Com a fé que Ele já colocou no seu coração. Então um verdadeiro cristão, um homem de Deus, uma mulher de Deus, medita na palavra de Deus, porque nela estão contidas as promessas de Deus. Sabe, irmãos, e é por meditar nela que a gente passa a crer nessas promessas. Entenda comigo, nós não precisamos ver para crer. Isso eu e você já estamos cansados de saber. Não precisamos ver para crer. Servimos a um Deus invisível. Mas eu te repito, para que isso fique frisado no seu coração, nós precisamos conhecer para crer. Tem muitas pessoas que começam a desistir de algum milagre. Tem muitas pessoas que começam a desistir da sua própria vida, desistir da sua família, do seu casamento, do seu emprego, desistir de coisas da sua vida. E por que passam a desistir? Porque não estão conhecendo quem Deus é. A sua noção de quem Deus é muito pequena. E é por isso que você passa a ter medo e começa a desistir. Não vai mudar. Pessoas que às vezes abrem mão de tudo, abrem mão de um amanhã, abrem mão da sua família, abrem mão dos milagres de Deus, porque não têm conhecido quem Deus é. Irmãos, em nome de Jesus, o Espírito Santo quer abrir a nossa mente aqui nessa noite e colocar em mim e em você uma nova perspectiva de quem Ele realmente é. Você crê nisso, irmão? De acreditar em quem Deus realmente é. Nós cremos na promessa porque nós acreditamos através do nosso conhecimento. Conhecemos e por isso cremos. Irmãos, a fé, ela é sustentada em dois pilares. Primeiro, no caráter de Deus, naquilo que Deus é, na essência de Deus. Porque sem fé é impossível agradar a Deus. Faz parte do caráter de Deus. O segundo pilar é na palavra de Deus, que é aquilo que nós estamos falando. Sem esses dois pilares, não existe fé que seja sustentada, porque é o próprio Deus quem a sustenta. E Deus, Ele é tão interessado, escute isso,
Deus está tão interessado a se revelar para você. Tem muitas pessoas que ficam pedindo sim para Deus. Deus, às vezes vai em algum lugar, né? Deus usa a pessoa que está aqui, o presbítero Marcão, que é usado por Deus, né? Nesse sentido, Deus usa a pessoa para falar comigo. Eu quero ouvir a sua voz, fala comigo, irmãos. Irmãos, todo dia Deus quer falar com você através da palavra de Deus. Todo dia Deus quer te dar uma nova visão através da palavra dEle. Todo dia Ele quer renovar as promessas dEle sobre a sua vida através da palavra dEle. Não deixe que a preguiça espiritual te afaste daquilo que Deus quer revelar para você. E Ele está tão interessado que Ele deixou aqui 66 livros, uma biblioteca de livros, para que você possa conhecer quem Ele é, para que essa fé possa crescer e crescer no seu coração. E quando a gente vai numa biblioteca, irmãos, eu te pergunto, para que a gente vai numa biblioteca? Para estudar, para ler e estudar. Não só ler, mas estudar. Eu me lembro, quando eu fazia faculdade, algumas diversas vezes eu descia na biblioteca ali da faculdade, pegava livros gigantescos que tinha, vários livros inclusive, porque você vai combinando ali raciocínios, pensamentos, né, doutrinas, que no direito tem muito disso, jurisprudência, etc. E você estuda ali aquilo que está nas suas mãos. Um estudo, para que você possa entender, conhecer e saber explicar sobre aquela matéria. Eu te repito, por que é que muitas pessoas não conseguem explicar Deus? Porque não tem conhecimento da matéria. E está aqui, irmãos, Deus está interessado que você estude a palavra dEle, meditar nela de dia e de noite, para que Ele possa se revelar para você. Acompanhe comigo, isso através da razão. Isso ainda vai ficar mais explícito na própria palavra do Senhor Jesus. João capítulo 5, verso 39. Jesus vira para uma classe que estudava a palavra de Deus, chamada fariseu, irmão Daniel, e vai dizer assim: vocês estudam as escrituras porque pensam que nela vocês podem obter a vida eterna, ou a salvação. Aí nos versículos seguintes Jesus vai falar: e vocês estão fazendo certo mesmo, porque as escrituras testificam de mim, e somente em mim vocês podem obter a vida eterna. A salvação, irmãos, vem através do conhecimento pela fé. Pela fé. E Paulo vai enfatizar essa questão sobre o conhecer nessa mesma epístola que a gente leu, Romanos capítulo 10, verso 14. Vamos lá. Romanos 10, verso 14. Paulo vai dizer assim, olha só o que diz: como, porém, invocarão aquele em quem não creram? E como crerão naquele de quem nada ouviram? E como ouvirão se não há quem pregue? E como pregarão se não forem enviados? Como está escrito: quão formosos são os pés dos que anunciam coisas boas. Mas nem todos obedeceram ao evangelho, pois Isaías diz: Senhor, quem acreditou na nossa pregação? E assim, a fé vem pelo ouvir, e o ouvir a palavra de Deus. A fé vem pelo que, irmãos? Ouvir. E ouvir a palavra de Deus. Sabe por que é que aquele seu colega de serviço, aquele seu amigo de infância que ainda não é crente, aquele seu familiar ainda não está em Cristo Jesus? Porque ele não tem ouvido você falar sobre Deus para ele. A irmã Margarete foi muito feliz aqui em falar, e é por isso que o culto quem faz, quem movimenta, quem dá as ordens é o Espírito Santo. E ele já estava falando aqui antes da pregação final. Não comentei nada com ninguém que eu ia falar, nem com a pastora. Irmãos, nós precisamos ter esse discernimento. Pessoas têm morrido sem estar em Cristo. Mas como é que vão ouvir e consequentemente ter fé se não têm ouvido? E todos os dias nós temos oportunidade de fazer brotar fé em algum coração através da palavra. A gente falava aqui de manhã e eu citava essa passagem que Salomão vai dizer em Provérbios: lança o teu pão sobre as águas, e depois de muito dia você vai recolher, ele voltará para você. Talvez você fale de Deus para alguém hoje, você pode até pensar que não teve resultado nenhum,
mas uma fé foi suscitada no coração de uma pessoa, e o processo, a obra da salvação começou a ser feita na vida daquela pessoa. Mas saia daqui nessa noite, irmãos, em nome de Jesus. Não adianta a gente vir aqui, ouvir essa palavra de exortação da parte de Deus, e amanhã, tendo oportunidade de falar de Deus para alguém, continuar nas mesmas atitudes. Comece a falar de Deus. Se você conhece, você sabe do que Ele é capaz. Se você realmente tem fé, você já conheceu. E se nós sabemos do que Ele é capaz, eu quero que outras pessoas passem a viver isso também. É por isso que o pastor, vez ou outra aqui, faz evangelismo, chama pessoas, mas na maioria das vezes são 2, 3 pessoas que vêm evangelizar, porque a gente não está interessado em ganhar almas, a gente está interessado em ser bem sucedido aqui nessa vida. Isso é muito raso, irmãos. Isso é muito supérfluo. O justo vive pela fé. E se nós temos fé, nós conhecemos o Deus da fé. Irmãos, a nossa fé, ela é gerada e consequentemente nós somos salvos. Agora perceba comigo, quando nós ouvimos e entendemos a pregação da palavra de Deus, é por isso que às vezes eu até fico assim, meio inquieto, né? Quando a gente vai ouvir a pregação da palavra por algum irmão, por algum pastor que seja, a gente tem que acompanhar com um dicionário, né, evangelista Daniel? Já viu uma pregação assim? É tanta palavra difícil que a pessoa usa que a gente não consegue compreender nada. O evangelho de Cristo, irmãos, é simples, mas isso não significa que não deve ser pensado. O que eu quero dizer com isso é que na sua simplicidade, pastor, eu não tenho inteligência, eu não tenho um curso superior, eu mal tenho o ensino fundamental completo, irmãos. Pedro, para que você saiba, ele era analfabeto, só que Pedro conheceu Jesus da maneira que ele realmente é. Uma fé foi gerada no coração de Pedro a ponto de não temer nem a morte, e a partir dessa fé ele começou a pregar. Na primeira pregação que ele fez, mais de 3.000 almas foram salvas. Um homem analfabeto. Não é necessário ter um conhecimento de coisas, de ciência e falar palavras difíceis, não. É na sua simplicidade que Deus vai te usar. É na sua simplicidade que Deus quer te usar. Aleluia por isso. Então, quando nós entendemos aqui a mensagem da salvação, a mensagem de Cristo, passamos a falar isso para outras pessoas. Essa fé que é gerada, ela gera em nós, escute isso, arrependimento. Quando a fé ela brota no nosso coração, ela gera arrependimento. E o que é arrependimento, irmãos? A gente falou aqui de manhã, né? Arrependimento é mudança de vida. Arrependimento é mudança de mentalidade. De nada adianta eu vir aqui, adorar a Deus, pregar a palavra de Deus, cantar louvores, fazer coisas em prol do reino de Deus, às vezes até ajudar alguém, mas quando eu saio aqui dessa porta, ali no pátio da igreja ainda, eu falo mal do meu irmão. Ali no pátio da igreja eu estou fazendo fofoca, montinho. Ali no pátio da igreja eu estou criando contenda. De nada adianta. Uma fé verdadeira, ela gera em nós arrependimento. Eu me arrependo daquilo que eu fiz, e eu sei que Deus me dará uma nova vida. Eu sei que Deus me dará uma nova atitude. Eu sei que Ele vai fazer com que as coisas possam ser diferentes a partir de agora. Deus, eu me arrependo. Eu me arrependo. Eu vejo a grandeza do Senhor e eu fico constrangido, como Paulo vai nos dizer, porque o amor de Deus nos constrange. E eu preciso mudar de atitude. Isso é uma fé lógica. Isso é uma fé racional. É uma fé que pensa naquilo que eu estou vivendo. Não é uma fé, irmãos, que segue a manada, que aonde está todo mundo indo, eu estou indo junto. Não, é uma fé que pensa. Qual que é o sentido de eu servir a Deus se não for para agradar a Deus? Uma fé que pensa. Deus, escute isso,
Deus, Ele quer tocar no seu coração, entenda, nas suas emoções, nos seus sentimentos. Talvez feridas que nem pessoas próximas a você saibam que existem. Deus quer tocar lá, e Ele tem esse poder para fazer isso. Mas Ele está interessado, talvez até mais, em tocar na sua mente, em tocar no seu raciocínio, no seu intelecto. Para quê? Para que você possa entender os propósitos e os desígnios de Deus. E é tocando na mente que nós entendemos isso. Sabe por quê? Algumas pessoas que falam: irmão, você precisa ter fé, você precisa declarar vitória, você precisa declarar que vai dar certo. Isso não é fé, irmãos, isso é confissão positiva, isso é pensamento positivo. Ficar declarando vai dar certo essa situação, vai dar certo essa situação, eu sei que vai dar certo, as coisas vão. Isso não é fé. Isso é uma crença positiva. Isso é ser otimista, né? E faz parte, obviamente, mas isso não é fé. Isso não está atrelado à fé verdadeira. E esse pensamento dessa fé positiva, desse pensamento positivo, ela tem crescido tanto no nosso meio, que é por isso que aquela filosofia do coaching tem ganhado tantas pessoas. Tem feito uma nova leitura ou uma releitura do Evangelho de Jesus Cristo, sobre essa perspectiva, né? Só que fé, biblicamente falando, o que é fé? A fé, ela é uma perspectiva de relacionamento. Entenda isso. Fé é depender de Deus. Fé é confiar em Deus. Fé é descansar em Deus. Em nome de Jesus, em nome de Jesus, independentemente do que você tem passado, irmãos, eu quero hoje, em nome de Jesus, declarar sobre a sua vida: Deus vai colocar uma força para você entender e confiar em Deus, e desenvolver um relacionamento íntimo com Ele. Fé é isso, é ter essa perspectiva de relacionamento com Deus, não confissão positiva. Fé, ela não é um mérito que a gente pega aqui, né? Eu tenho uma conquista já, não, eu já tenho fé, né? Eu tenho fé, então está aqui Deus, é um mérito meu, então está aqui a minha fé, né? Só que pelo contrário, a fé é a comprovação, é o atestado de que eu não posso fazer nada, de que eu sou pequeno, de que eu sou falho, mas o Deus que eu sirvo é poderoso, o Deus que eu sirvo é grande, e aquilo que eu não posso fazer, Ele pode fazer. Aquilo que eu não posso mover, Ele pode mover. Aquilo que eu não consigo pensar, Ele pode me dar sabedoria. Fé é dependência, não é confissão positiva, mas é dependência em Deus. Em Deus. Tem gente que pensa que fé é mérito, né? Tem gente que pensa que fé é mérito. Só que, como eu disse, fé ela não é comprovação de que nós somos grandes. Tem gente que fala assim: não, eu tenho fé, eu tenho fé, eu tenho tanta fé que eu orei, olha para você ver, a situação foi resolvida. Coitado, né? Fé não é mérito nosso, e não é para a glória nossa. É por isso, irmãos, que a gente acabou de ler agora há pouco, em Efésios 2:8, que a fé, ela é um dom de Deus. É por isso que quando Jesus curava as pessoas que iam até o encontro dele, na maioria das vezes, se não todas, Jesus estava muito mais interessado na salvação. Você está curado, mas vai em paz, a tua fé te salvou, a tua fé te curou, a tua fé te salvou. E por que Deus fazia isso? Essa questão de salvar, de dar uma nova perspectiva para aquela pessoa, de ter um relacionamento com Deus. É porque Deus, naquele momento, entendia que com aquela atitude daquelas pessoas irem até Ele, elas estavam reconhecendo: Deus, eu não tenho nenhum recurso, eu não sei o que fazer, mas por mais que eu não tenha recurso e não saiba o que fazer, eu sei que o Senhor tem todo o recurso, eu sei que o Senhor tem todo o poder e que o Senhor sabe o que fazer. É por isso que eu estou vindo aqui até na sua presença. É por isso que eu estou vindo. E aí naquele momento Jesus estendia as mãos sobre as pessoas, curava, libertava, trazia o milagre. Olha para mim aqui em nome de Jesus, olha para mim. Sabe quando que você vai receber o milagre que você tem pedido para Deus, esperado por Deus, seja ele qual for? Sabe quando é? Quando Deus encontrar em você dependência, quando Deus encontrar em você confiança,
de parar de reclamar, de parar de murmurar. Irmão, passa a agradecer. Pela fé, Deus, eu já estou agradecendo. Eu sei que eu não posso fazer nada, mas eu agradeço ao Senhor pela sua ação na minha vida. Eu sei que eu não tenho condições, eu não tenho ferramentas, eu não tenho sabedoria, mas eu sei que o Senhor tem, e o Senhor vai fazer. É nesse momento que o milagre de Deus nos alcança. É nesse momento. Sabe, o que nós não podemos fazer, o nosso Deus pode. Foi assim com o pai da fé. Quem foi o pai da fé, irmãos? Abraão, considerado pai da fé. Veja que grandiosidade, né? A gente mal está sendo filho da fé, né? Considerado pai da fé, exemplo de fé, esse homem de Deus. Mas houve um momento, olha aqui, em nome de Jesus, isso é para trazer ânimo no nosso coração. Houve um momento na vida de Abraão que ele duvidou da ação de Deus. Ele tentou fazer com a sua própria força. Ele deixou de confiar, de depender de Deus. Deus vira para Abraão e fala: Abraão, eu farei de você uma grande nação. Você será pai de multidões. Isso está de brincadeira, Deus. Eu estou com 75 anos de idade. A minha mulher é estéril. Como é que a gente vai ter filho? Mas ele acreditou no primeiro momento. Só que no curso, até chegar na promessa de Deus, ele começou a duvidar. E tentou fazer com a sua própria força. Coabitou com a serva da sua esposa. Você lembra disso? Agar. Teve Ismael como filho. Só que aí teve um momento que ele caiu em si e falou: Deus, eu realmente não vou conseguir realizar ou alcançar a promessa do Senhor com a minha própria força, com o meu próprio braço. Mas eu confio no Senhor e sei o que o Senhor vai fazer. Nesse momento, a palavra de Deus vai dizer assim, que ele creu no Senhor e isso lhe foi imputado por justiça. Irmãos, isso é maravilhoso. Quando Deus encontrar esse coração em você de confiança, de dependência, não é na força do meu braço, mas é na força do braço do meu Deus. Fique em paz, Ele já fez o que você não pode fazer. Aleluia. Sola fide, somente a fé. Não tem como nós comprarmos um milagre de Deus. Não tem como nós alcançarmos pelos nossos méritos a bênção de Deus, as promessas de Deus. Mas é a fé, porque o justo vive pela fé. Aleluia por isso. E em se falando de promessas, a principal promessa de Abraão, para nós terminarmos, a principal promessa de Abraão foi ser pai de nações, foi isso? Para mim e para você, qual que é a principal promessa, igreja? A salvação. A salvação. E essa salvação já nos foi dada, já está garantida pelo Senhor Jesus Cristo. Aí o que a gente precisa entender, somente pela fé. Ou seja, você não precisa fazer nada. Então olha aqui, olha para mim em nome de Jesus. Se há alguém que pensa que você muito orar, que você muito ler a Bíblia, que você muito jejuar, que você ofertar, que você ajudar as pessoas, que você trabalhar aqui na igreja, que você dizimar, alguma coisa vai acrescentar na sua salvação, não vai. Jesus já fez, você já está salvo. Agora, entenda algo principal. O nosso Deus, Ele é um Deus de princípios. É por isso, inclusive, que Ele deu ali, e o Antigo Testamento, nesse sentido, nos serve como referência, para sabermos que o nosso Deus é um Deus de princípios. Ele trabalha por princípios, para que a vontade dEle se concretize, para que a bênção dEle se manifeste na nossa vida. Princípios precisam ser observados. O nosso Deus é um Deus de tanto princípios, que lá em Gálatas Paulo vai falar assim: gente, não se engane, de Deus ninguém zomba, porque aquilo que o homem semear, isso também ele colherá. Nós plantamos e colhemos. Aí olha para mim aqui, se você planta uma vida longe de Deus, se você planta uma vida de pecado, se você planta uma vida sem relacionamento com Deus, colha os frutos dessa vida. Uma vida amargurada, uma vida sem paz, uma vida sem esperança, uma vida sem alegria, uma vida sem perspectiva de melhoria. Mas se você tem plantado uma vida de relacionamento íntimo com Deus, se prepare, irmãos, que os frutos virão sobre a sua vida. Nosso Deus é um Deus de princípios. E eu só planto se eu tenho fé. Eu só planto se eu tenho fé. Esses princípios, sobretudo, que o nosso Deus tem, é para que as outras pessoas vejam Deus em nós. Então entenda, pastor, eu preciso fazer alguma coisa para ser salvo?
Não preciso fazer nada. Mas a partir do momento que eu sou salvo, a minha vida, ela é condizente com a salvação que eu conquistei por Cristo Jesus através da fé. A minha vida vai refletir Deus nas minhas atitudes. Então tudo aquilo que eu falei agora há pouco, eu oro, eu leio a Bíblia, eu ajudo as pessoas, eu trabalho em prol do reino de Deus, eu oferto, eu abençoo os outros. Tudo que eu faço porque eu já tenho a salvação. E as outras pessoas precisam ver as minhas atitudes. Eu me abstenho do pecado, eu busco a santidade, para que os outros vejam Deus na minha vida. Deus deu a lei para o povo de Israel, para que o povo de Israel fosse exemplo, para que as outras nações vissem que eles eram diferentes. Eles têm um Deus, eles têm um Senhor, e são regidos por esse Deus. Era o parâmetro, era o princípio de Deus. A salvação então, irmãos, para nós terminarmos aqui, ela vem pelo confiar, depender de Deus. Da mesma forma que a gente acabou de dizer, o nosso milagre. Agora escute isso. Tem gente que pensa que para um milagre acontecer, talvez é um milagre grande que você precisa, uma porta grande que se abre, independentemente de qual seja. Escute isso em nome de Jesus. Se você não está prestando atenção, olha aqui em nome de Jesus. Algumas pessoas pensam que é preciso ter uma fé muito grande para alcançar um milagre grande demais. Não precisa, irmãos. Isso é tão notório que o próprio Senhor Jesus vai reiterar. Se você tiver fé do tamanho da menor de todas as sementes, o grão de mostarda. Quem já viu o grão de mostarda? Irmão, ela é pequenininha, 3 milímetros assim, muito pequena. Aí Jesus vai falar, se você tiver fé do tamanho desse grão, você vai falar para uma montanha se mover, e ela vai se mover. Porque não é o tamanho da sua fé, não é a sua fé em si mesma, olha aqui, mas é o objeto da sua fé. Aleluia, irmão. Não é a sua fé que traz o milagre, mas é o objeto da sua fé. É o seu Deus, é o seu protetor, é o seu redentor. É Ele quem faz. Então não fique com medo e nem se martirizando, nem se culpando. Nossa, minha fé é muito fraca. Eu fui testado aqui mais uma vez e a minha fé não foi aprovada mais uma vez. Eu reclamei, eu murmurei, eu não confiei em Deus. Não se preocupe, Deus sabe da sua limitação. Apenas continue crendo, apenas continue confiando. A ação dele já está vindo ao seu encontro, porque não é a sua fé, mas o Deus da sua fé. Aleluia por isso. Fique em pé em nome de Jesus. Algumas pessoas, irmãos, não conseguem muitas vezes romper as suas limitações para viver de acordo com a vontade de Deus. E como eu dizia no começo, são pessoas que passam a viver na superficialidade, sem um nível maior de intimidade e maturidade com Deus. É por isso que muitas vezes, quando falava agora há pouco, a nossa fé ela é colocada em xeque, à prova, muitas vezes não somos aprovados, porque a nossa vida não está condizente com a nossa fé. A nossa vida, irmãos, a nossa fé, ela é evidenciada pelas nossas atitudes. A nossa fé, ela é evidenciada pela vida que eu vivo. Se eu tenho fé, eu vivo uma vida de crença, eu vivo uma vida de confiança. Se tem faltado fé nessa noite no seu coração, irmãos, em nome de Jesus, receba uma dose maior da parte do Espírito Santo de Deus. Deixa Ele tocar em você aqui nessa noite, para colocar a fé que você não pode alcançar pelo que você pode fazer, mas pelo que Ele já fez, em nome de Jesus. Eu sei que eu e você sairemos daqui com uma nova atitude, com uma nova perspectiva, aleluia. Nós sairemos daqui para viver algo novo da parte de Deus, aleluia, aleluia. Deus não quer que eu e você vivamos uma mentira. Deus não quer que eu e você estejamos aqui aos domingos, seja qual dia que for, nos momentos que estamos,
e no nosso dia a dia a nossa vida não for em conformidade com a nossa fé, isso é uma mentira. Deus quer que você viva de acordo com a palavra dele, com a fé que está no seu coração, com a sua crença que está no seu coração. Aleluia. Sabe, irmãos, eu anotei uma frase aqui que tocou muito quando eu li ela, que diz assim: pela nossa fé depositada na justiça de Cristo. Abaixa o instrumento só um minutinho. Pela nossa fé depositada na justiça de Cristo, Ele nos livra do pecado. Pela minha fé depositada no sacrifício de Cristo, Ele me livra do pecado. Então eu posso andar em santidade. Aí escute: pela prática da nossa fé, Ele nos livra de uma vida hipócrita. Ei. Pela prática da minha fé, Deus me livra da hipocrisia. Nós não fomos chamados, irmãos, para viver uma mentira. Nós somos chamados para viver em conformidade com a palavra de Deus. Em nome de Jesus, todo espírito de incredulidade, todo espírito pecaminoso que tem te afastado de Deus, toda incredulidade que tem diminuído a sua fé, ou feito que você não olhe para o seu Deus, para o objeto da sua fé, essa noite cai por terra em nome de Jesus. Eu quero que você entenda algo final aqui. As nossas obras são frutos de um relacionamento com Deus. Sabe tudo aquilo que eu falava agora há pouco? Oração, leitura, ajudar, etc, que eu falava? Isso é fruto do meu relacionamento que eu tenho com meu Pai. Eu faço tudo aquilo porque eu tenho relacionamento com Deus. Aí, entenda algo: os nossos frutos são de um relacionamento com Deus, mas não um meio para se relacionar. Eu não faço o que eu faço para obter algum favor de me relacionar com o meu Deus. Quantos estão aqui entendendo? Eu não faço o que eu faço para me relacionar com Deus, porque as minhas obras são imperfeitas. Por mais perfeição que eu possa fazer, por mais pecado que eu possa me abster, eu sou imperfeito. Mas as minhas obras, elas são fruto do meu relacionamento. Isso é tão verdade, irmãos. Por que eu estou falando isso? Algumas pessoas pensam que a gente precisa ser perfeito para se relacionar com Deus. Não, eu não sou perfeito, eu peco demais, então eu não posso me relacionar com Deus. Isso é pensamento demoníaco, maligno, que não procede de Deus. Sabe, irmãos, Deus vira para Abraão lá em Gênesis 17, verso 1 ainda, e fala para Abraão: Abraão, ande comigo e ser perfeito. Deus não fala para Abraão: Abraão, ser perfeito e ande comigo. Mas é quando nós andamos com Deus que a perfeição de Deus vai habitando em nós. Então não se preocupe, não deixe que esse pensamento: eu pequei no dia de hoje, então eu não posso orar, eu fiz tal coisa, então eu não posso ter relacionamento com Deus. É na presença de Deus que a perfeição de Cristo é dispensada sobre a nossa vida. Aleluia, glória a Deus, aleluia. Curva a sua cabeça em nome de Jesus. Pai, nós agradecemos ao Senhor pela sua palavra. Nós te louvamos, Espírito Santo, pela sua bondade sobre nós. Sabemos, ó Deus, que se não fosse pela graça do Senhor, nós não estaríamos aqui. Sabemos, ó Deus, que se não fosse pela misericórdia do Senhor, nós não teríamos saído sequer das nossas casas. Mas sabemos que se aqui subimos, ó Deus, é porque o Senhor já tem feito nesse momento uma obra em nossos corações. É por isso que eu te peço, ó Deus. Muitas vezes nós olhamos para dentro de nós mesmos e vemos uma fé quase, meu Deus, imperceptível. Mas eu sei que é através dessa fé, que aos nossos olhos é imperceptível, que o Senhor já tem feito coisas grandes em nossas vidas. Pai, em nome de Jesus, que todo espírito de incredulidade, que todo espírito de desconfiança, de ansiedade, que todo espírito, ó Deus, que tem tirado os olhos do Senhor, possa cair por terra nessa noite. Entra nesse coração e nessa vida, ó Deus, mudando a realidade dessa história. Pai, nós sabemos que nós que somos justos em Ti, vivemos pela fé. Por isso, enxerte mais uma vez em nossos corações essa fé verdadeira, essa fé que não
esmorece, essa fé que prevalece, essa fé que é colocada à prova, mas continua em pé. Pai, em nome de Jesus, que no dia da tentação a nossa fé seja uma fé forjada pelo Senhor Jesus, em nome de Jesus. Você pode dizer um amém nessa noite, irmão? Amém. Glória a Deus. Volte para o seu lar, volte para a sua casa, para a sua rotina, para a sua família, para os seus problemas e dilemas, sabendo, essa noite Deus renovou e colocou uma nova fé no meu coração, em nome de Jesus.